Pessoal, vou mostrar aqui para vocês hoje então como configurar em 5 minutos todo o seu sistema de agendamento automático. Assim que você logar no sistema com seu login e senha, a primeira coisa que você pode vir para configurar sua agenda é aqui na página de disponibilidade. Ao entrar na parte de disponibilidade, você começa a configurar a disponibilidade da sua empresa, da sua agenda no caso. Então aqui você tem duas alternativas. Você pode criar disponibilidade geral para todos os profissionais inclusos na sua empresa, ou você pode criar disponibilidades específicas para cada profissional. Então, usando um exemplo aqui, nós temos de segunda a sexta um horário. E se eu quisesse, por exemplo, aplicar para um profissional específico, eu poderia vir aqui em aplicar em, selecionar esse profissional e criar uma nova regra. Então, para esse profissional, terça-feira ele vai começar às 6 e terminar às 19. O intervalo entre horários é o intervalo que o sistema vai entregar para o seu cliente final, quando ele for agendar. Ou seja, ele vai começar às 6 horas, depois vai mostrar outro horário 6h15, depois 6h30, 6h45 e assim por diante. Então, se eu alterasse aqui para 30 minutos, ele começaria entregando 6 horas, depois ele iria para 6h30, e depois 7 horas e assim por diante. Então, se eu quiser aplicar apenas para esse profissional específico, eu seleciono ele e venho em criar regra. Como no meu caso eu posso vir aqui em excluir, e se eu quiser aplicar para toda a empresa, eu volto aqui e seleciono geral. Então todos os profissionais vão seguir a mesma faixa de horário. Se eu quiser disponibilizar, na verdade inativar alguma data ou algum horário específico, eu venho em sessões por data. E aqui é a mesma regra. Se você quiser aplicar para toda a empresa, você deixa aqui em geral o padrão da empresa, ou se você quiser aplicar para algum profissional específico, você vem aqui e seleciona o profissional específico. Então, vamos supor que essa empresa não vai trabalhar dia 12, terça-feira. Então, eu seleciono essa data e posso deixar aqui o dia todo indisponível, ou seja, não vai entregar nenhum horário, ou eu posso colocar um horário parcial. Então, por exemplo, a parte só da manhã ou a parte só da tarde, conforme fizer sentido. E após selecionar, eu posso vir em criar sessão. Assim, o sistema já entende que aquele horário está indisponível e já mostra para o seu cliente final. Outro ponto é a página de agendamento. Assim que você clicar a página de agendamento, se caso você não ainda tiver, vai aparecer um botão de criar nova página. Ela vem com as configurações padrão e assim você já vai conseguir personalizar. Então você pode personalizar o nome do link para ficar com o nome da sua empresa, do seu salão e compartilhar isso com seus clientes. Isso daqui você sempre pode deixar padrão. Aqui nós temos mais algumas configurações, como se a página está ativa, se vai precisar de alguém aprovar todos os agendamentos, se o seu cliente vai poder escolher o profissional ou recurso, se o seu cliente pode remarcar também sozinho, e se você permite mais de um agendamento ativo por cliente. Por exemplo, o meu cliente agendou para amanhã, mas ele também pode fazer um agendamento para a semana que vem. Então, tudo isso você pode configurar de acordo com como a sua empresa trabalha. Existem algumas outras configurações, como o tempo de reserva temporário, que todas as páginas você vai ter um vídeo de ajuda aqui em cima para ver configurações específicas da página para te auxiliar. Também você tem uma configuração se você quer exibir direto já na página o preço do serviço para seus clientes. Após isso, você tem os dois links, tanto para agendamento quanto para os seus clientes conseguir consultar os agendamentos. Vindo agora aqui na página de serviços, você cadastra aqui todos os serviços que a sua empresa oferece para os seus clientes. Então, eu posso usar um exemplo aqui do serviço apresentação. Você coloca o nome do serviço, a duração do serviço e o valor dele, se você quiser mostrar na tela para o seu cliente final. O tempo de preparo e o tempo de finalização é um intervalo que às vezes leva para começar o serviço. Então, por exemplo, a apresentação às vezes leva uns 10 minutos para você ajeitar a mesa ou ajeitar a chamada online, e o tempo de finalização poderia ser uns 5 minutos para o seu profissional ajeitar alguma outra coisa. Então, é de acordo com a realidade. Se não fizer sentido, você pode apenas deixar zerado. O mínimo de antecedência é o mínimo que o seu cliente pode agendar esse serviço. Então, se eu deixar, por exemplo, 120 minutos, significa que ele não pode agendar para daqui a menos de 2 horas. Ele não consegue agendar menos de 2 horas. Ele sempre vai agendar depois disso. E o máximo de antecedência é o quantos dias no futuro esse serviço pode ser reservado. Então, usando esse exemplo, 15 dias.
Ele não consegue agendar para daqui 16 dias. Se o seu serviço atende mais de uma pessoa, você consegue colocar o mínimo e o máximo de pessoas que aquele serviço vai atender. E a disponibilidade se o serviço está atual, se o serviço está ativo para ser oferecido para os seus clientes. Então você consegue tanto editar quanto desativar cada serviço e também vindo aqui em cima, novo serviço, é onde você começa a criar e cadastrar o serviço da sua empresa. Vindo agora na página de recursos, é aqui onde você consegue cadastrar os seus profissionais. Então eu posso vir aqui em novo recurso, posso colocar o tipo dele, então no caso vai ser um profissional, e a capacidade aqui é apenas um profissional, e eu posso colocar, por exemplo, o nome desse profissional. Aqui é de acordo com o seu plano. Se você tiver mais usuários existentes, que são usuários que têm acesso a todo o sistema também, de acordo com o que você configurar de permissão, você pode ver isso em demais vídeos de ajuda do sistema a respeito de permissões. Você consegue vincular também a esse usuário. Senão, esse usuário Lite é apenas um usuário que consegue ver apenas o agendamento dele, apenas a agenda que é vinculada a ele, mais nada. Então, você consegue criar um e-mail e senha também para esse usuário, apenas ver a agenda dele. Aqui é um campo muito importante se você quiser que o sistema avise automaticamente no WhatsApp do profissional quando houver um agendamento vinculado a ele, quando houver alterações nesse agendamento, como cancelamento, remarcação, se o agendamento foi confirmado, se está pendente, tudo de forma automática. Então, o padrão é você colocar o 55, o DDD e colocar o restante no número. Após isso, eu venho aqui e posso criar esse usuário. Você pode ter notado que eu não coloquei nenhum e-mail e senha. O e-mail e senha é importante para que o usuário, ele não é obrigatório, mas é importante para que o usuário depois consiga logar e ver o agendamento desse usuário em específico. Para vincular o serviço que esse usuário, que esse profissional presta, você vem aqui, serviços vinculados, e aí ele vai listar todos os serviços que a empresa oferece e você vai vinculando a esse profissional. Agora, aqui na parte de agendamento é muito simples, onde você consegue visualizar todos os agendamentos feitos no dia ou na semana. Você consegue selecionando os dias também. Você pode ver tanto como agenda quanto em lista. Então, eu posso vir aqui e procurar no dia 12 ou dia 13 quais são os agendamentos feitos, ou procurar no período da semana também, e já mostra quais são os dias que você está vendo. E aqui você pode ver que existem alguns agendamentos, o que já foi confirmado ou que já está, ou que ainda está em pendente, pedindo aprovação. Então você tem algumas ações como aprovar ou recusar, ou você pode digitar também alguma informação desse cliente. Você tem algumas filtragens também bem interessantes, então você consegue ver os agendamentos que foram cancelados, os que já foram concluídos e os que faltaram. Na agenda, você consegue ver também por semana, ele vai mostrando todos os horários que tiver, e também você pode ver por dia. Para agendar um agendamento é bem tranquilo, você seleciona, você pode colocar o profissional, qual serviço vai ser e a data que isso vai acontecer. Então, eu posso selecionar dia 12 às 9 horas. Você coloca o nome do cliente, o número, para que o cliente consiga depois consultar sozinho, não ter que assim, ficar chamando no WhatsApp, ele consegue consultar de forma autônoma o e-mail ali opcional e quantidade de pessoas que serão atendidas nesse serviço e alguma observação. Então, eu posso colocar um usuário fake, eu posso colocar qualquer nome. E após isso, eu venho aqui e crio o agendamento. Então, eu vou até o dia 12 agora e ele já aparece aqui. Assim, você consegue fazer para todos os profissionais da sua empresa. Você pode vir também em todos os recursos e filtrar para os profissionais. Então, quero ver apenas do Daniel, ou apenas do Jean, por exemplo. E assim vai. Se eu quiser voltar para o dia de hoje, eu seleciono hoje. Ele já vai mostrar para mim o dia atual que eu estou hoje. Tem algumas configurações importantes para sua agenda e principalmente para notificação automática pelo WhatsApp. Aqui você consegue definir para quem o sistema vai avisar, então se ele vai avisar seu cliente, ele pode avisar também cada profissional, contanto que você ative isso daqui e também coloque o número para avisar para cada profissional conforme mostrado no vídeo.
E também você consegue notificar o número da empresa, definindo aqui abaixo. Você consegue configurar quais eventos, quais agendamentos vão disparar essas mensagens. Então, quando for um agendamento pendente, quando ele for confirmado, cancelado ou remarcado. E você consegue definir também lembretes para que o sistema automaticamente lembre o seu cliente antes mesmo do agendamento, evitando assim faltas inesperadas. Então, você tem um lembrete principal, normalmente ele é maior, você pode colocar 24 horas antes, e um lembrete curto, você pode colocar 1 hora ou 30 minutos antes, por exemplo, conforme fizer sentido para sua empresa. Aqui você consegue definir as mensagens que o sistema vai enviar para o seu cliente. Nós temos algumas variáveis que o sistema, ao enviar a mensagem, ele já pega automático. Então, aí você pode colocar o nome do cliente nesse padrão, sempre nesse padrão, conforme está mostrado aqui. Você pode clicar que o sistema já vai copiar para você o nome do serviço, o nome do profissional, a data, horário, status e o nome da empresa. Então você pode configurar desse jeito as mensagens para cada agendamento, cada status de agendamento, quando for um agendamento pendente, confirmado, cancelado ou remarcado. Da mesma forma, funciona para lembretes. Você pode colocar uma mensagem personalizada para o lembrete principal e para o lembrete curto, assim como para cada profissional e também para o nome da empresa, sempre no mesmo padrão, quando for um recurso, quando for um agendamento pendente, confirmado, cancelado ou remarcado. E algumas observações internas que você pode deixar. Espero que dessa forma tenha ajudado esse vídeo. O intuito são configurações rápidas para você conseguir configurar sua agenda. E caso houver dúvida, você pode chamar sempre no suporte dentro do horário comercial. E também você pode vir aqui no vídeo de ajuda que mostra configurações específicas de cada página do sistema.